Bom, a gente já havia feito uma breve introdução sobre esse capítulo, né? Debate ecopolítico, evolução, impasses e alternativas. Então, hoje, a discussão em torno de meio ambiente, sem dúvida nenhuma, ela faz parte dos interesses do jogo geopolítico internacional, né? O debate sobre o consumo, né? O consumismo, o desgaste o desgaste da natureza, né? Isso tudo faz parte do jogo geopolítico internacional, inclusive sendo aplicadas sanções a países que não cumprem, né, com esses objetivos ambientais, porque o problema do aquecimento global, da poluição, do desgaste da natureza, hoje ele é um problema geral, não é localizado em um país. Por exemplo, se você pensar na Amazônia, ela desempenha um papel fundamental não só no clima do Brasil, mas de outras partes do planeta. Há quem defenda que a Amazônia influencia na composição do clima do mundo inteiro, né? Bom, mas desde quando que a gente tem esse debate, né? Desde quando que isso aqui começou, de fato, a se tornar uma pauta importante na discussão, né? Somente a partir do século XX, né? Porque antes, século XIX, XVIII para trás, você não tinha esse problema, você não tinha essa preocupação, né, sobre os recursos naturais. Até porque o processo de desenvolvimento econômico, humano, era muito menor. E a quantidade de pessoas que tinham no planeta era muito menor também. Então, se a gente pensar lá em 1880, nós atingimos 1 bilhão de habitantes. Quer dizer, demorou aí 1 milênio, quase 2 milênios, para a população chegar à marca de 1 bilhão. Só que agora a população ela está aumentando bilhão em menos de 10 anos, né? E à medida que a população vai aumentando, ela vai aumentar mais rápido, numa chamada progressão aritmética, projeção geométrica, que é o que defende o Malthus, né? O Thomas Malthus, lá no século XIX, tá? Esse Thomas Malthus, ele era um pastor inglês que ele defendia que as pessoas não podiam sair tendo um monte de filho, principalmente se ela não tivesse condição financeira. Então ele defendia que a pessoa não podia se casar e ter filho, senão ele não teria condição de sustentar essa criança ou, né, as pessoas não teriam recurso para sobreviver. E aí o Malthus, ele, né, fez escola, né? Vieram os neomalthusianos, né, ao longo ali do século XX, o Malthus, aqui ó, Thomas Malthus, lá no século XVIII para o XIX, ele já tinha colocado esses ideais, né, de não ter alimento para todo mundo, de não ter recurso natural para todo mundo. Aí vieram os neomalthusianos no século XX e defendiam, por exemplo, que o governo controlasse a natalidade. Então a China, por exemplo, ela vai adotar uma política do filho único. Por quê? Por que a China só deixou o povo ter um filho? Na área urbana, né? Vamos frisar direito. Na área urbana só podia ter um filho. Porque senão a China, que tem lá 1 bilhão, já na época já tinha chegando na casa de 1 bilhão de habitantes, ela não teria recursos para todo mundo. Segundo a estimativa, a política do filho único evitou que mais de 550 milhões de crianças nascessem no período de 1970 até 2015, que foi quando vigorou a política do filho único. Então imagina só, mais de meio bilhão de pessoas, ou mais de 2 Brasis inteiros de bebês deixaram de nascer por conta da política malthusiana, né? Nós chamamos neo-malthusiana, os novos malthusianos. Agora eles defendem que o Estado tenha que controlar a natalidade das pessoas. Imagina só se no Brasil o Estado falasse assim, olha, você não pode ter mais que um filho. Se você tiver, você vai ter que pagar imposto em cima do seu filho. Ou nós vamos tomá-lo de você. É um problemão. E aí vem, pessoal, dentro de um contexto mais atual, década de 70 para lá, para cá, 60, 70 para cá, vem essa ideia ecomalthusiana.
tá? Aqui nós vemos um monte de gente andando de bicicleta. Essa foto aqui ela é histórica, né? Para a galera ambientalista. Isso aqui é o Clube de Roma, tá? Lá no finalzinho de 60, ó, em 1968, um grupo de cientistas e de políticos reuniram-se na capital italiana e fundaram o Clube de Roma, organização pioneira no debate dos problemas ecológicos globais. Pioneira significa que essa galera aqui de políticos, intelectuais, né, cientistas, eles fundaram o Clube de Roma para discutir as questões ambientais globais. Eles foram os primeiros a fazer isso. Antes deles, ninguém havia se preocupado, não a nível global, né, em discutir as questões ambientais. Para as pessoas até 1950, ali, até durante as guerras mundiais, né, os recursos eles eram infinitos. Ninguém tinha essa sensação de recurso natural finito. Olha lá. As análises e recomendações presentes nesse relatório, no entanto, refletiam a visão vigente na época, fortemente influenciada pelo neomalthusianismo. A adaptação desse pensamento à perspectiva ambiental proporcionou o surgimento do ecomalthusianismo. Neomalthusianismo vem do malthusianismo. Tá, ó, neomalthusiano, o novo malthusiano. O que é malthusiano? Os ideais do Thomas Malthus, aquele pastor inglês do século XVIII, XIX, que dizia que as pessoas não podiam ter filho à vontade. Por quê? Porque o ritmo de crescimento populacional, ele analisou lá o perfil inglês, né? Ele detectou que a cada 25 anos a população do país estava dobrando. Só que os recursos naturais, eles não crescem na mesma proporção. A população cresce em PG e os recursos naturais crescem em PA. Ou seja, a população ela aumenta de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16 e assim por diante. Ela vai dobrando. Enquanto a produção de alimento não consegue acompanhar esse ritmo. Ela cresce em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Não é que a população de alimento não cresce. Cresce, mas não em PG, né? Em progressão geométrica. Na verdade, o Malthus estava meio errado, né? Porque com a Revolução Verde, a produção de alimentos, ela cresceu em PG também, né? As novas máquinas chegando ao campo, as novas sementes, as técnicas de adubação, né? O manejo do solo aumentou substancialmente a produtividade, tá? Então, a frente pioneira disso é essa galera da bike aqui, ó. O Clube de Roma, formado por pessoas, vamos dizer assim, influentes da época. Né? Cientistas, intelectuais, políticos, gente que, de certa forma, contribuía para a formação do pensamento na sua época. Vamos lá. E aí, lá em 1972, nós tivemos a primeira conferência mesmo, tá? A primeira conferência sobre meio ambiente, que foi promovida na Suécia, em Estocolmo, a chamada Conferência de Estocolmo. Tá? Por isso que ele está dizendo aqui, ó, Clube de Roma e Conferência de Estocolmo. O Clube de Roma é um embrião para todas as demais conferências. A Conferência de Estocolmo é a primeira, tá, no segmento. E também, aqui nessa de Estocolmo, olha o que aconteceu. Esse evento também celebrou a criação do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, a ONU ela também criou um braço, um órgão, né, uma entidade que é diretamente vinculada a ela, que é o PNUMA. Esse PNUMA é quem faz, é como se fosse a OMS, né? Só que para o meio ambiente. Ela cuida das questões ambientais a nível mundial. Beleza? Bom, olha lá. Nas 2 décadas seguintes, a publicação de um número cada vez maior de estudos científicos sobre os problemas ambientais foi lentamente enfraquecendo. Então, resumindo a história para vocês, a Conferência de Estocolmo não gerou grandes mudanças, tá? Aí ele diz aqui, ó, de Brundtland a Rio 92. Um dos mais importantes frutos da qualificação dos debates ambientais após a Conferência de Estocolmo foi a publicação em 1987 do relatório Nosso Futuro Comum, que ficou mais conhecido pelo nome da pessoa que coordenou a elaboração, a norueguesa Gro Harlem Brundtland. Entre importantes avanços, esse documento destacou-se, né, por
Atrelar a luta pela preservação ambiental a outras temáticas socioeconômicas, como a paz entre as nações e o combate à pobreza. Então, aqui já trouxe essa visão de que o meio ambiente ele pode promover a paz, né? Ou não, ele pode promover a guerra, né? Ele pode resolver o problema da pobreza, ou não, ele pode ampliar a pobreza. Olha o que está acontecendo atualmente no Sahel africano. Está se tornando um deserto. Então, à medida que o Sahel se torna deserto, mais gente vai estar passando fome. Mais conflito vai existir por conta de comida. Então, o meio ambiente, quando ele se descontrola, né, quando ele sai do fluxo natural, ele pode trazer, sim, fome e conflito. Aqui, em 1987, foi usado pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Olha a definição aqui. É um modelo de progresso que prevê a integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Em outras palavras, é a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental. Resumindo, o desenvolvimento sustentável é quando você consome tudo aquilo que você precisa, a sua geração consome tudo aquilo que ela precisa, sem agredir as gerações futuras. Você utiliza do meio ambiente aquilo que você necessita, mas você não destrói ele completamente. Por quê? Porque outras pessoas vão depender dos recursos naturais. Beleza? Aí, pessoal, vocês viram que ao longo dos anos 80, né, até a criação desse relatório aqui, e o protocolo de Montreal, que nós vamos falar mais para frente, não houve um avanço muito significativo na discussão sobre o meio ambiente. Tá? Só que aí veio esse relatório de Brundtland que acabou dando norte, né, inspirando, né, as temáticas da chamada Rio 92. Essa que aconteceu aqui no Brasil. Olha lá, as pessoas nas ruas com cartazes em inglês, só que isso aqui é Copacabana. Tá? Veio gente do mundo inteiro, isso lá em 1992, e, vamos dizer assim, o Brasil acabou sendo o país que recebeu a primeira conferência que, de fato, atraiu as atenções do mundo. Porque antes não tinham surtido efeito as demais. A daqui do Brasil não, ela teve grande impacto. Né? Vamos lá, ó. Entre as importantes contribuições da Rio 92 para o debate político mundial, destacam-se. O que ela trouxe de importante? Olha lá. Superação da concepção eco-malthusiana pela tese do desenvolvimento sustentável. Então, o que os eco-malthusianos diziam? De novo, eles jogam a culpa nos pobres, né? Os pobres que têm muito filho. Na verdade, será que é porque os pobres têm muito filho, por isso que não tem recurso? Ou é porque as nações desenvolvidas e as emergentes consomem mais o recurso, né? Então ele trocou essa ideia do ecomalthusianismo pelo desenvolvimento sustentável. Consumir recurso é necessário. Agora eu preciso consumi-los com responsabilidade, né? O início das discussões que levaram à elaboração de importantes documentos da ecodiplomacia internacional, como a Agenda 21, a Carta da Terra e o Protocolo de Quioto. O que é essa Agenda 21, essa Carta da Terra e o Protocolo de Quioto? Tá? Essa Agenda 21 ela é uma série de objetivos para serem cumpridos, tá? Ao longo do século. Por quê? Porque o planeta já começava a demonstrar falhas, né, nos seus ecossistemas. Os ecossistemas já muito depredados por conta do desenvolvimento industrial, né? A Carta da Terra, na verdade, é um documento assim mais de cunho ético, sabe? São princípios éticos a serem seguidos pelos países, pelas empresas. Você tem que ter ética com o seu meio ambiente. O que seria a ética? Por exemplo, quando você está dentro do seu carro e joga um papelzinho pela janela. Ninguém está vendo, né? Ninguém viu que você jogou, mas você sabe que é errado, né? Então essa Carta da Terra ela é um documento simbólico, tá? A Agenda 21 é algo mais concreto e o Protocolo de Quioto
é o que estabelecia as metas da redução mesmo da poluição. Tá? É como o Tratado de Paris, que impõe objetivos práticos. Olha lá, a incorporação do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que orientou a ecodiplomacia internacional desde então. Segundo esse princípio, embora caiba a todos os países do mundo agir em prol do meio ambiente, as atribuições das metas e custeio são proporcionais ao impacto histórico gerado por cada nação. Então, pensando nisso, Estados Unidos, né, uma Europa, um Japão, China, historicamente e até hoje, consomem muito mais recursos. Então, a responsabilidade maior deveria ser dos dois. Tá? Impasses na ecodiplomacia internacional. Tivemos a ECO 92, certo? ECO 92 foi, digamos, um sucesso. Para o padrão do que nós tínhamos anteriormente, foi um sucesso. Tanto foi um sucesso que em 2002, 10 anos depois, nós tivemos a Rio mais 10. Tá? Só que agora não foi no Rio de Janeiro. Ela continuou levando o nome Rio mais 10, porque 10 anos após, só que ela foi em Joanesburgo, na África do Sul. Tá? E 10 anos depois, ou 20 depois da ECO 92, a Rio mais 20. Tá? De novo, aqui no Rio de Janeiro. Ela volta para o Rio de Janeiro. Aí, olha o que ele diz aqui. Ó. As grandes conferências sobre meio ambiente da ONU passaram a ser alvo de severas críticas de ambientalistas e da maioria da comunidade científica internacional, que já tinham percebido o enorme descompasso entre a rapidez com que se agravavam os problemas ambientais e a lentidão que marcava as decisões políticas destinadas a enfrentá-la. Tá? E aí ele dá um exemplo aqui do descompasso, né, que é o protocolo de Kyoto, que acabou falhando. Olha o que ele diz no próximo parágrafo. As negociações que visavam a redução de emissão de gases do efeito estufa para combater o aquecimento global, iniciada na Rio 92, desencadearam um acordo lançado em 1997 na cidade japonesa, que lhe emprestou o nome, a cidade de Kyoto. As metas para a redução desses gases, distribuídas no protocolo, seguiram o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, não sendo homogêneas a todos os países, colocando níveis diferenciados de redução para as 38 nações que mais emitem gases. Qual o problema do Kyoto, né? Olha o que aconteceu. Os mais ricos seriam os primeiros a cumprir as metas de redução. No entanto, alegando prejuízo para sua economia, os Estados Unidos anunciaram que não ratificariam o acordo. Os Estados Unidos, que era o país que mais poluía na época. O segundo que mais polui hoje, só perde para a China. Então, os Estados Unidos não entrou. Mesmo tendo entrado em vigor em 2005, com a adesão da Rússia, o protocolo não obteve sucesso em reduzir as emissões de GEE, gases do efeito estufa. Tá? Por que não obteve sucesso? Porque as nações mais poluentes justamente não reduziram suas emissões. Porque se você pegar o que os Estados Unidos polui, o que ele lança de gases, é mais do que o continente africano inteiro, junto. Né? Então, se os Estados Unidos não entram no jogo, não tem grandes avanços. Aí, em 2009, nós tivemos outra conferência. Professor, precisa ficar decorando o nome de todas as conferências? Não precisa, gente, tá? Não precisa. Eu quero só que vocês entendam a cronologia. Eu estou lendo com vocês para a gente pegar aqui a cronologia dos fatos. A Conferência de Copenhague deveria ter fixado as novas metas dos países ricos e indicado as iniciais para os países emergentes, que passariam também a ter metas concretas a partir de 2012. Nada foi decidido. Diante do impasse, na Conferência Rio mais 20, em 2012, que a princípio celebraria essa segunda etapa, tornou-se a decisão de prolongar o protocolo até 2020. Desde então, grande parte dos países já abandonou o acordo, inclusive a Rússia, esvaziando substancialmente. Fracassou, tá, o protocolo de Kyoto. Por quê, gente? Porque ele impunha muita restrição à cadeia produtiva. E aí os países não querem perder, né, sua performance econômica, porque reduzir poluição significa reduzir performance industrial, econômica. Então os países não querem isso. Uma das propostas do protocolo de Kyoto
se referia ao sistema de cobrança mútua estabelecido entre os países, com a intitulação de MDL, que criou um mercado de crédito de carbono. Só que esse crédito de carbono ele nunca foi repassado de fato aos países pobres. A ideia aqui era o país pobre, né, ele vai receber dinheiro do crédito de carbono para ele manter as suas florestas intactas, para ele manter a sua produção sustentável, para ele não agredir o meio ambiente como fizeram os países ricos. Então acabou que não deu certo. Tá? O que deu certo foi esse aqui de 87. Voltando um pouquinho no tempo, o Protocolo de Montreal. Esse é aquele famoso, né, que determinou a mudança dos CFCs, dos clorofluorcarbonos. Foi aqui que descobriram já tinham descoberto antes, né, mas que evidenciou isso ao mundo. O buraco na camada de ozônio, né? Por que esse buraco existe? Por conta dos clorofluorcarbonos. Gases que, quando entram em contato com o ozônio, que também é um gás, ele neutraliza o ozônio. E aí, não tendo ozônio, a radiação ultravioleta ela acaba incidindo na superfície diretamente. E aí gerando, né, aqueles problemas que a gente já sabe. Câncer de pele, né, nos seres humanos, nos animais, mutação genética em vírus, né? Prejuízos para as lavouras, porque o sol literalmente ele sapeca tudo, né? Sem o ozônio, porque a radiação UV ela frita tudo que está na superfície. Então, este tratado de Montreal, este protocolo de Montreal, que leva o nome da cidade canadense, esse sim conseguiu impor regras mais específicas. Tanto é que nós deixamos de usar o CFC, e segundo os estudos mostram, né, eu sou bem contrário a essa teoria e tal, mas os cientistas estão dizendo que o buraco na camada de ozônio está controlado agora, ele está se fechando. Né? Então, a gente precisa desse ozônio para proteger a nossa vida, a nossa biosfera no planeta. Aí, em 2015, nós temos o mais recente dos acordos sobre meio ambiente, que é o Protocolo de Paris, o Acordo de Paris, né? Protocolo de Paris, Acordo de Paris. Esse aconteceu na França em 2015, né? O nome é bem sugestivo. E o que ele tem de importante? Ele estabelece metas práticas de redução de gases do efeito estufa, parecido com o que aconteceu com o Protocolo de Quioto. Só que agora o diferencial é que a China ela aderiu ao Protocolo de Paris, ao Acordo de Paris. Os Estados Unidos, do Trump, ele não quer fazer parte. Por quê? De novo, vai ter que reduzir performance econômica, vai ter que mudar a matriz energética. E o Trump foi eleito nos Estados Unidos com financiamento também das indústrias petrolíferas e de carvão. Então as empresas elas precisam de uma política flexível com essas matrizes energéticas poluentes. E aí o Trump está defendendo o lado dele, né? Então acabou que os Estados Unidos não assinou o Acordo de Paris. Mas ainda assim é um acordo que está em vigor, né? Que ele impõe redução de poluição aos países. Reduções práticas, de acordo também com o nível de desenvolvimento industrial, de acordo com o nível de depredação que cada país impõe ao seu meio ambiente. Capitalismo versus sustentabilidade. E aí, pessoal, olha só, sustentabilidade, nós falamos, é eu utilizar agora sem eu afetar o consumo das gerações futuras, né? E o capitalismo, combinam? Capitalismo e sustentabilidade? Na verdade, combina e muito, né? A gente tem visto desenvolver vários modelos de energia sustentável no planeta, de energias renováveis. Aqui no Brasil, a energia solar está super em alta, né? Estão expandindo pra caramba a produção de energia solar, eólica, e assim, está gerando emprego para as pessoas. De modo bem prático é isso, está gerando emprego para as pessoas. Olha aqui,
vamos para essa parte da crítica. A crítica dos ambientalistas mostra que, desde que a expressão desenvolvimento sustentável apareceu nos debates para a formulação do relatório de Brundtland, ela se tornou uma espécie de logomarca utilizada de forma banalizada por governos, empresas e pela sociedade em geral, sem que se reflita mais profundamente sobre as mudanças que ela de fato exige. Em outras palavras, o mundo acha que a sustentabilidade deve se adaptar à realidade da expansão econômica e consumista que marcam o capitalismo, quando na verdade o modo de produção é que deveria ser repensado. O que os ambientalistas estão falando? As empresas, elas pegaram essa ideia da sustentabilidade e elas colocaram isso no meio da sua marca, né? Do meio do seu marketing. Por exemplo, eu acho bem bizarro, mas vamos lá. Quando a gente pensa em... Não sei se já viram aqueles rolos de papel higiênico. Às vezes tem uns que vem amassadinho dentro do pacote. Eles amassam o papel higiênico, aí eles colocam assim, produto sustentável na embalagem, porque ele usa 20% menos espaço. Quer dizer, se ele usa 20% menos espaço na embalagem, a embalagem dele vai ser menor, então vai consumir menos recurso natural, o transporte dele, ele vai poder transportar mais produto, então, teoricamente, né, vai gastar menos combustível. Então isso para os ambientalistas é banalizar, né, banalizar o que é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável implica diretamente na redução do consumismo. E aí, dentro do capitalismo, né, o consumismo é algo necessário. Consumir, gerar demanda sobre a indústria, sobre as matérias-primas. Sem isso, não há desenvolvimento econômico e, consecutivamente, não há emprego. E aí vira toda essa discussão que nós vemos. Ó. E aí, pessoal, para fechar, olha esse texto aqui. Qual é sua pegada ecológica? O que é pegada ecológica? É a quantidade, né, de recurso natural que você precisa para você sobreviver. Por exemplo, se a gente pensar na média mundial, cada habitante precisa de 2 hectares, quase 3 hectares. Tá? Nos Estados Unidos, quase 9 hectares. Indianos e a maioria dos países africanos, menos de 1 hectare. E aqui no Brasil, 2,9 hectares. Inclusive, o Brasil é colocado à frente de todos os BRICS. Tá? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De onde vem essa pegada ecológica? Cultivos, florestas, estoques pesqueiros, áreas construídas, energia e absorção de dióxido de carbono e pastagens. Então nós consumimos esses recursos naturais. Vai ser maior a pegada ecológica do país à medida que este país se desenvolve. Isso aqui é óbvio para nós, né? O modelo que foi colocado até hoje é esse. Nos Estados Unidos, 9,5 hectares por pessoa. Em contrapartida, olha lá, os africanos, inferior a 1. O que isso conclui? Que quando o país se desenvolve, ele consome mais recurso natural. Simples assim. Beleza? Deixa eu pausar aqui.